Qual é a importância do Vaticano na idade que a gente pode chamar, na idade, passando um pouco da Idade Média e hoje, na atualidade, qual é a importância do Vaticano nesse contexto? Bem, vamos falar do Vaticano, daí 1 minuto é o suficiente. O Vaticano é uma obra existente em Roma, que iniciou no ano 1504 e demorou 360 anos para a sua edificação. A sede oficial do Papa. Em 1929, com o consentimento de Mussolini, ele se tornou um Estado independente. Ele é o menor país do mundo, com a menor população do mundo. Tem 44 hectares apenas e tem 1.000 habitantes. Ali é a sede oficial do Papa para todo o povo católico do mundo. É como se fosse um país. É um país com toda a embaixada, diplomacia, e tem status de país mesmo, junto a todos os organismos nacionais e internacionais. Esse é o Vaticano como obra, é uma suntuosidade ali. Grandes arquitetos e pintores tiveram a oportunidade, na época do Renascimento, mostrar as suas obras que fascinam o mundo católico, cristão e não cristão. Bem, mas feita essa explicação, agora voltemos a uma coisa que pouca gente sabe, a não ser os historiadores e pessoas mais curiosas. A pergunta é, como se conta a era? Então nós sabemos, por exemplo, que Jesus nasceu no ano 1 da era cristã. Certo. Os nossos documentos sempre dizem, nas escrituras até de propriedade, no ano 1 da era cristã, pelo nascimento de Jesus Cristo. Certo. Mas sempre foi assim? Não. Cada povo no passado estabelecia o início da sua civilização a partir de um grande acontecimento. Por exemplo, a Grécia estabeleceu como ano 1 da sua era a primeira Olimpíada. Certo. Tudo que antecedeu era menos 1. Certo. E tudo que veio depois era mais 1. Certo. A humanidade cristã estabeleceu como válido para o mundo ocidental, que adotou a religião cristã, o nascimento de Jesus, e diz tudo que é antes de Cristo. Tudo que vem depois do ano 1, depois de Cristo. Mas esse ano 1, quando foi estabelecido? Quando Jesus nasceu? Não. O ano 1 estabelecido como ponto de partida, o nascimento de Jesus, data de mais de 500 anos depois do nascimento de Jesus. Cada povo, cada cultura tinha uma data diferente. Mais de 400 anos de sua morte. Isso, da sua morte. Então, estabelecer é preciso fixar uma data. Então, qual é o fato mais importante para o mundo cristão? O fato mais importante é o nascimento de Cristo. Então foram ali nos escritos antigos, haviam poucos escritos. Aliás, o nascimento e morte de Jesus, poucas pessoas se escreveram ou gravaram, porque não era um fato importante, era um fato judaico ocorrido no meio do povo judeu e que pouca importância teve. Foi crucificado, segundo a lenda, numa sexta-feira, e apenas um escritor romano fez algumas observações a respeito, e nada mais. O resto tudo foi passado de boca em boca. Por exemplo, saber-se exatamente se Jesus nasceu no tal dia 25 de dezembro, fixado como o nascimento de Jesus. Sim. Pegaram datas importantes. E fixaram isso. Por exemplo, ocorria na cultura romana festas importantes, que era o dia do sol. Certo. O sol é fonte de vida. Sim. Então, para anular essa festa do sol, o Papa, do ano em que fixou a data do nascimento de Jesus, colocou um fato mais importante do que o nascimento do sol, o nascimento de Deus, o nascimento de Jesus, em oposição ao nascimento do sol, para quebrar aquela lenda grega, que era uma cultura grega. Então estabeleceu 25 de dezembro, Natal, nascimento de Jesus. Aí, certamente e fisicamente não tem nada a ver uma coisa com outra, mas fixou-se uma data e pronto. Os islâmicos, por exemplo,
têm até hoje no seu calendário, não tem nada a ver. Eu, aliás, não sou um cristão e nem aprecio muito o cristianismo. Eles têm como ponto de partida a saída de Maomé, da cidade de Meca, para Medina. Ok. Então, para eles, tudo que para nós é no ano 723. Tudo que é antes dessa data é antes de Maomé. Para eles era ano 1, Ano 1, 700 e pouco. exatamente. Então, cada povo teve a sua data de início, para mais ou para menos. Então, fixado isso para as pessoas entenderem bem como é que se dar aquilo que falamos. Cristo crucificado, assunto praticamente para os judeus encerrado. Natural para a época. Natural para a época, era um grupo, um homem que se expressou no meio de um povo pouco populoso, o judeu, há de convir, deixou 12 apóstolos, um já se suicidou, que foi Judas, e ficaram muito apavorados com a crucificação de Jesus e se dispersaram. Mais tarde, segundo a Bíblia, por ordem do Espírito Santo, ele se reuniu e cada um pegou um rumo, se reuniam como podiam, às escondidas, e cada um procurou fundar um grupo, como hoje algumas pequenas igrejas, se reúne em família. E assim sendo, procurando novas plagas ou novos rumos, foi que Tiago foi morto na Espanha, que era rejeitado até por uma época de mouros ali também. Daí, Santiago de Compostela, que as pessoas conhecem como um ponto turístico, mas não tem nada a ver. Exatamente. Cada um dos apóstolos procuraram criar a sua comunidade cristã. Bem, para Roma, Paulo, já falamos no passado, para não ser julgado por judeu, que ele era dupla cidadania, ele veio para Roma. Em Roma ele também desenvolveu a sua pregação. Paulo nunca viu Jesus, Paulo não foi discípulo de Jesus, Pedro é que foi. Certo. Pedro também veio a Roma. Ali o cristianismo cresceu nas catacumbas, muito perseguido e tal, mas crescia assim a uma velocidade assustadora. Nesse período, Roma, que dominava o mundo da época, na sua cultura, no direito, na filosofia, porque herdou dos gregos todo esse patrimônio e desenvolveu, pegou os mesmos deuses pagãos dos gregos, apenas deu um nome diferente para as mesmas, para os mesmos entes, ou chamados entidades, e continuou assim crescendo. Entretanto, todo império tem o início, o meio e o fim. A partir ali dos anos 300, Roma começou a entrar numa decadência política e social, porque a família foi destruída moralmente e nós sabemos sociologicamente que a família é a base da sociedade. Sim. Então, o que é que fizeram a sociedade romana politicamente organizada? Tentaram destruir valores, principalmente com relação ao Senado e tudo. E aí chegou ao ponto de que a cada semana tinha um imperador diferente. Todos queriam ser imperador. Bem, e a igreja cristã, não há que se falar em católico ainda, a igreja cristã crescia e ia lentamente se organizando nas catacumbas, às escondidas. Quando esse povo cristão cresceu tanto, o próprio Nero, precisando renovar Roma e acabar com os bairros muito pobres, onde premiava muita doença e peste, era muito temida, ele incendiou essa parte miserável de Roma para se livrar dessa situação. É como se hoje alguém incendiasse grandes favelas para exterminar com a favela. A mesma coisa. Não é diferente hoje, né? A mesma coisa. Então, e culpou os cristãos, né? Também disso. Mas, posteriormente, veio se crescendo e chegou uma época que os cristãos já representavam uma força política em Roma. Aí um filho Constantino, filho de um imperador Constante Cloro, pretendendo assumir a sucessão do pai, teve contra si um outro pretendente também, Maxêncio, isto no ano 312, já da era cristã, depois de Cristo. Aí então
declararam-se guerra, estas partes eram poderosas, e esse Constantino, não sei se de conveniência ou de verdade, diz que Jesus apareceu numa visão a ele com um estandarte. Estandarte é uma bandeira de pano e assim com a cruz que era o símbolo da cristandade, era a cruz. Uma espécie de brasão, né? Exatamente. Com a expressão em romano, né? In latim, na verdade, in hoc signi vinces. Com este signo vencerá. Era uma cruz, né? E levou esse sonho ao bispo, até então não se falava em papa, ao bispo cristão, aproximando o império, o poder, à igreja. E prometendo que, se a igreja apoiasse a causa dele e se o bispo colocasse pessoal para formar uma grande legião guerreira, ele passaria pelo que viu e pelo que Deus falou, a adotar a igreja como a igreja oficial do Império Romano. O bispo consentiu e ele foi à luta com aquele contingente, teve a sorte, ou realmente por Deus ou não, é o fato que o Maxêncio caiu do cavalo dentro do rio Tibre e morreu afogado. Então o líder morto, os soldados dispersos. Os soldados dele dispersaram, Constantino foi vitorioso, voltou a Roma e permitiu então que de hora avante o cristianismo seria a religião oficial de Roma. Bom, aí começa o poder da igreja cristã a crescer. A gente pode dizer que uma situação política onde deixaria porque deveria, onde deixaria de haver entre as partes um antagonismo entre a religião e a política social, que é a política que a gente conhece até hoje, a gente poderia dizer que esse apoio entre religião e política, como se conhece hoje, nasceu nesse ato, com esse estandarte, com esse brasão dito ou cujo, escrito pelas forças divinas? Pode-se dizer que sim, porque esse estandarte foi usado depois nas cruzadas, que nós vamos falar um pouco mais adiante. Aí então começou essa, dizem alguns mais evangélicos, aí começou a promiscuidade da igreja. A igreja se envolveu com o poder político de Roma já estava decadente pela promiscuidade política, corrupta principalmente, e a coisa foi assim acontecendo. No ano de 1400, já bem mais tarde, já portanto quase 80 anos adiante, o bispo de Roma, já agora muito forte sobre o Império Romano, quase que mais autoridade do que o próprio imperador, que aquele Império Cesariano já tinha se extinto, era o sucessor. Ele faz um concílio em Toledo, na Espanha, e ali pela primeira vez, então, se dá a ele o título de Papa. Papa vem do grego papa, papai. Então, no ano 400, em Toledo, pelo concílio, o bispo de Roma recebe a denominação de Papa. Que era, obviamente, numa patente hierárquica acima do bispo. Sim, porque, sim, a hierarquia foi estabelecida. Papa, isso, e até o sacerdote, e depois os menores, né, que são os adeptos. Certo. Bem, dentro dessa visão, a igreja crescia muito forte e o Império Romano decaía. Nesse tempo, os vizinhos de Roma, ansiosos por dominar Roma, aí vieram toda espécie de bárbaros, mas principalmente o chefiado por os tártaros, uma série de povo. Então, surge a cobiça de todos os povos bárbaros, e Átila, que chefiava os hunos, era um guerreiro invencível. Exército enorme, inclusive. Aníbal, que era o maior
um dos maiores generais da antiguidade, desceu pelos Pirineus com seus elefantes, até hoje inexplicável, como que um animal tão grande, tão lento, consegue descer uma montanha como os Pirineus. Hoje uma pessoa tem dificuldade de descer, e os elefantes descer. Bem, aí Roma foi situada de todos os lados. O Império, então, romano, praticamente não conseguiu se sustentar. Mas evidente que aí o Papa, já então a expressão Papa, com aquela força, abordou os invasores e pregou para eles, e eles também desejando não se opor ao poder papal, que já era mais do que o imperador. Além do que, Átila beijou a mão do Papa e passou a ser adepto do Papa. Aí então ficou fácil e a igreja foi conquistando. Há de lembrar que nessa época havia o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla. São coisas totalmente distintas, mas o império era um só. A essa altura o Império Bizantino já não existia mais há muito tempo. Já estava em Constantinopla e o Papa pretendia exercer o poder também sobre o Império do Oriente. Mas com a degradação da força romana e com a invasão dos bárbaros, a igreja foi tendo dificuldade em manter contato com aquele pessoal lá da antiga Bizâncio, Constantinopla, e foi distanciando a ponto deles não podendo mais ter uma comunicação fácil com Roma, em função das dificuldades, mesmo porque outros problemas surgiram, eles resolveram fazer um concílio especial, concílio de Constantinopla. Bem, neste concílio, no ano de no ano de 754, eles estabeleceram, por tudo que entenderam, porque os apóstolos de Jesus estavam mais próximos do Oriente, porque Israel é Oriente. Então eles ficaram por ali, por aquela região, fundando as 7 igrejas, né? Professor, te interrompendo só um pouquinho, porque duas curiosidades. Nesse ponto da nossa história, com a queda iminente do Império Romano, com a divisão do Império Romano, uma vez um na Itália e outro lá no Oriente, a comunicação foi interrompida totalmente, que era feita à base de cavalos, né? Por onde andaram nesse período os judeus e por que todo mundo queria invadir Roma se Roma não tinha mais nem dinheiro e nem moral? Veja bem, no ano 70, depois, retornando um pouquinho à história, Cristo nasceu no ano 1, sim, faleceu, foi crucificado no ano 33, mas as causas que levaram o judeu a crucificar Jesus, que Jesus falava de uma coisa divina, mas o judeu esperava uma coisa política, prosseguiu. A intriga entre romanos e judeus lá na Judéia prosseguiu. Chegou a um ponto que um general romano, usando uma expressão bem chula, diz assim: esse povo já me encheu o saco demais, eu não vou tolerá-los mais. Trouxe todo o seu exército e mandou que de Israel não ficasse pedra sobre pedra. Aquele que não fugisse a tempo morreria. Então, praticamente os que conseguiram fugir, fugiram, e os que ficaram foram sacrificados, mortos. Então, havia também um medo tenebroso do monoteísmo, que seriam órfãos da fé. Exatamente, porque também pregava uma religião una, que era de Abraão, pai da fé. Bem, então no ano 70, esse general romano extinguiu. O judeu desapareceu. Que nem cupim, assim, né, desapareceu. E cada um buscou um rumo diferente. Uns vieram para o Novo Mundo, para a Inglaterra, Estados Unidos, Brasil e tudo. Depois nós vamos chegar lá também dizer como que os judeus chegaram aqui no Brasil. Houve uma dispersão, chamada dispersão. Acabou. Só vieram se juntar na Guerra de 44, quando se criou novamente o Estado de Israel. Então ficaram quase 2000 anos
disperso, sem perder a nacionalidade. Sem território, se mantiveram unidos por uma questão bíblica, pela leitura da Bíblia. Liam. Isso que é uma internização, né? Exatamente. Aí que está o poder da força judaica, é o poder de Deus, é a Bíblia. Bem, mas nós estamos voltando. Quando Constantinopla organizou, no ano de 754, o seu concílio, estabeleceu que não se poderia mais adorar imagens, que a igreja, no ano 500, passou a adorar imagens e admitiu o culto à Virgem Maria. Porque o cristianismo precisava dar nome para aqueles tantos deuses que basicamente trouxe da Grécia. Exatamente, tem que ser a substituição. Nós sabemos que aqui na Bahia, por exemplo, os cultos afro têm representante na Igreja Católica da Bahia, né? Oxalá, Iemanjá é Nossa Senhora, Oxalá é Jesus, aquela coisa... Iansã Nossa Senhora, Aparecida e tal. Exatamente. Bom, então, quando esse concílio de Constantinopla estabeleceu, estava proibido cultuar imagens e o culto à Virgem Maria, o Papa ficou muito furioso e falou, já que eles decretaram isso sem a nossa revelia, a revelia do Papa, então eles está separada. A Igreja Católica Romana é uma igreja e a Católica Ortodoxa é outra, lá em Constantinopla. Aí veio então a grande divisão, católicos romanos, os que ficaram ligados ao Papa, é o caso da maioria dos brasileiros, os portugueses, então somos católicos romanos. Isso aconteceu no concílio de Constantinopla, no ano 754. Aí o Papa anatemonizou. O anátema é uma expressão, diz assim, coisa criminosa. Então, a igreja de Constantinopla deixa de ser romana e agora então passa a ser uma igreja ortodoxa. Ortodoxa é aquela que não muda. Porque os apóstolos não falavam em imagem, os apóstolos não criaram uma igreja com adoração à Virgem Maria. Então, ortodoxo é aquele que não muda, aquele que segue a mesma linha. Quando se fala, vamos adotar aqui no Brasil uma política econômica ortodoxa, ou seja, não invente nada, siga aquilo que sempre se fez e deu certo. Popularmente também chamada de torrão. É torrão porque não muda, entende? Mas os lá de Constantinopla adotaram, permaneceram nessa linha desde dos evangélicos. Até hoje, né? Desde dos apóstolos, até hoje, inclusive. Tá? Se você visitar uma igreja ortodoxa, você não vai encontrar pintura em relevo, não vai encontrar imagem. Você vai encontrar pinturas em baixo relevo. Aí aparece aquele pedras preciosas formando imagens. Até eles permitem imagem de Jesus, Maria e José. Então, somente. Já vi em algum lugar na Grécia imagens feitas em paredes de algumas igrejas famosas ali, assim, ouro e brilhante. Aquilo vale fortuna, mas tudo bem. E o nome do Papa lá em Constantinopla passou a se chamar, então, Atenágoras. Então, o Atenágora é o chefe da Igreja Católica Ortodoxa lá do Oriente Médio. O Papa é o chefe da Igreja Católica do Ocidente, ou romana, que originou em Roma, onde está o Vaticano, o prédio. Que é o que nós seguimos, a maioria dos católicos seguem até hoje. Eu assisti uma missa numa igreja em Atenas, rezada pelo Atenágoras, assim, uma coisa belíssima, vou até falar, uma luxúria, porque durante a solenidade, e dura umas 2 horas, por muitas vezes o padre, o que conduz o culto, troca as vestes assim, muito brilhante, muito ouro, vão trocando aquelas vestes para mostrar que é um país lá estendido. E ele, qual a linguagem que ele usa? Ele fala grego ou fala aramaico por ser ortodoxo? Olha, eu não sei falar em grego e nem em aramaico, mas pelo que fui informado, eles falam em grego. E falam em grego, que é a linha que eles
adotavam. Pelo menos lá, né? Lá, só lá. Então, onde for, a missa é sempre ortodoxa, é em grego, não muda em circunstância nenhuma. E a Igreja Católica Romana, por uma questão política, posteriormente, também passou a adotar aquela confissão auricular. Certo. Confissão auricular, aqui que tem lá o confessionário, né? Certo. Onde as pessoas Fala pertinho, do baixinho. padre, conta os segredos da sua vida para o padre, porque daí o padre, por delegação do Papa, que é o representante de Cristo, delega a ele o poder para perdoar os pecados, aquela coisa toda. E ele jura no ordenamento que o que ele ouve ali não sai dali, né? Exatamente, entendeu? Menos é o que se espera. Eu acredito que é o que realmente acontece. Bem, aí então ficou claro, chegamos da história em dois momentos, católico do Oriente e católico do Ocidente. Isso nós já estamos falando já no ano de 1076. Mas as coisas continuaram. A Europa sofreu grandes modificações com a invasão dos bárbaros. É em 1100 que entra no período das guerras pela Europa toda? Não, aquela guerra dos 100 anos é mais para cá, um pouco aquém. Mas, de qualquer maneira, o ano 1000, no mundo ocidental, foi uma catástrofe, entende? O mundo empobreceu porque houve um corte total da cultura e começou aí os comerciantes levando e vendendo. Aí não-se as cidades. Ao lado dos senhores feudais, que nós já falamos, surgem os pequenos grupos e vêm as cidades. As cidades sem nenhum arruamento, sem nenhuma ordem, era um amontoado de casas. Se tivesse uma igreja, a cidade crescia em volta. Mas, voltando naquilo que nós estávamos falando, a igreja romana prosseguiu, e no ano 1078, os turcos tomaram Jerusalém, dominaram Jerusalém. Para os turcos, Jerusalém só tinha um sentido como cidade histórica, mas o túmulo de Jesus, para eles, quem era Jesus? Não entendiam bem qual é a razão de Jesus. Mas para o cristão, principalmente o cristão ocidental, com sede em Roma, governado pelo Papa, via naquilo uma grande ofensa à causa religiosa. E um monge chamado Pedro, o eremita, veio da região lá de Constantinopla trazer para o Papa uma notícia que os cristãos estavam passando por terríveis perseguições, mortes, só pelo fato de serem cristãos, porque os turcos já tinham adotado o muçulmanismo, né? E então o Papa, com um discurso assim fantástico, é mais ou menos hoje, quando principalmente nas igrejas evangélicas vem um pastor lá de regiões muçulmana e tal, dizendo que os cristãos estão sendo perseguidos e crucificados, e aqui se faz grandes movimentos para mandar padres e pastores para evangelizar. Coisa mais ou menos segue as mesmas práticas. Bom, Na verdade, mudou-se muito pouco ou quase nada. a história se repete. Dentro de um contexto atual, o fato antigo se repete. Bem, neste ínterim, a igreja, muito bem vocacionada pelo discurso de Pedro, chamado o eremita. Eremita é um homem que está sempre viajando e vive em caverna e tal. Se comoveu e resolveram criar um grande exército chamado as Cruzadas. Esse grande exército, cada bispo da sua paróquia, cada padre, mobilizado pelo Papa e tal, consternado, se organizaram para tomar dos turcos o túmulo de Jesus lá em Israel, onde é realmente o túmulo de Jesus. E se organizaram assim a qualquer modo, sem nenhuma organização militar.
o fazendeiro ia levando o que podia, levava os seus empregados. Foi um bando de gente lá marchando para a Judéia, né? Israel, para tomar o túmulo de Cristo. São 8 cruzadas oficiais, organizadas pelos papas da época e também por alguns imperadores. Cada cruzada, o desastre era maior do que a outra. Falou-se, um escritor assim, foi um verdadeiro vale de ossos. Os turcos estavam preparados, eram soldados, eram habilitados, e aquele bando desorganizado, movido pela fé, sem armas, sem o domínio das armas, sem nenhuma organização, sem nada, e aquilo morria assim como mosca quando você bate o espanador em cima.